Ó, vamos ver como fazer este enrolador de mangueira de boa qualidade e bastante durável. Todo feito aí com ferros comprados aí no ferro velho. Custou menos de R$ 50. Olha o funcionamento dele. Tá aí feito para comportar um tamanho de mangueira de 20 metros. Esse projeto é para um enrolador de mangueira de meia polegada de até 20 metros de comprimento. Essas dimensões de hastes é para essas dimensões de eixo, mas você pode alterar as dimensões de eixo e de haste. Então vamos lá. Aqui está explodida a vista das conexões. Todas essas conexões são de meia polegada. Então vamos ver no detalhe o que são cada uma delas. Isso aqui é o conectorzinho da mangueira, que vai na torneira do jardim. Aqui ele se conecta com a união, que vai numa luva aqui rosqueada. Esta luva vai unida com o cotovelo, com um pedacinho de cano aqui de meia. Esse cotovelo vai aqui num cano que vai dentro do eixo de ferro. Ele vai com cola aqui. Aqui também é uma luva que de um lado é cola e de outro lado é rosca. Aqui tem um nipple de união entre a luva e o engate rápido. Este conector de engate rápido tem que ser de boa qualidade. Vamos falar um pouco sobre esse material. Isso aqui é o eixo do enrolador de mangueira. No caso do enrolador de mangueira vai ser todo de ferro, né? Então o eixo também precisa ser de ferro para soldar as hastes do enrolador aqui, né? Então vamos lá. Esse material eu comprei todo no ferro velho. Então isso aqui é um tubo. No ferro velho eu achei lá um de meio metro. Eu já cortei ele aqui na medida correta, uns 12 centímetros. E esse aqui também é o eixo que vai dentro dele. Então o que aconteceu comigo? Eu senti um pouco de dificuldade de encontrar esses rolamentos que coincidissem os dois eixos, o interno e o externo. Então o que eu tive que fazer aqui? Eu dei uma lixada aqui, ó, para conseguir encaixar o rolamento, e com isso eu consegui encaixá-lo. Eu tive que fazer isso nos dois lados, mas você pode encontrar sim na medida que você deseja, né? Porque eu não quis ir em outro ferro velho, e aí eu acabei fazendo isso, que vai ficar bom também. E aqui vai o outro, ó. E aqui, ó, vai encaixado aqui, ó. Pronto, ele vai ficar assim. Aí depois é só dar um ponto de solda aqui e um aqui. Aí você trava ele e vai ficar com o enrolador aqui, ó, girando livremente, ó. Então é isso. Ó, diante do projeto, eu fui lá no ferro velho e comprei aí os materiais que estavam faltando para fazer o enrolador de mangueira. Eu procurei por lá e encontrei essas barrinhas de ferro lá, ó. Aí eu vi que isso aqui atendia o projeto. São pequenos segmentos que eu vou precisar, então isso aí acho que é o suficiente. E isso aqui é a parte interna, e esse ferro redondo aqui, ó, ele é até furado e fácil de dobrar. Ele é bem maleável. E aí também vai ficar fácil para fazer os dois anéis do lado de fora. E de preferência ferros lisos assim, ó. Porque na hora que a mangueira passa aqui, ela cai facilmente
dentro, e na hora que você estiver desenrolando, você também não estraga a mangueira. É isso aí você acha fácil no ferro velho. Agora vamos cortar tudo de acordo com o projeto. Ó. Já fiz uma simulação aqui, ó. Aqui vai ser o eixo central. E aqui eu já cortei um. Aqui vai ser o anel externo. E aqui são as hastes. É só cortar aí os segmentos e soldar depois. Ó, os 8 segmentos aqui laterais foram cortados. Está aqui eles. E esse aqui, segmento interno de sustentação da mangueira, também já foi cortado. Tudo nas medidas aqui do projeto. Então agora é só iniciar aí o processo de solda e montagem. Bom, agora vamos definir os pontos de soldagem. Então primeiro nós vamos dividir aqui o eixo em 4 ângulos de 90 graus. Faz o primeiro risco, é só pôr o esquadro aqui, ó, fazer o primeiro risco. Vamos ver como é que vamos acertar o segundo. Para fazer o segundo risco, para fazer os primeiros 180 graus, você posiciona o esquadro aqui no primeiro risco e vê a maior distância aqui do lado oposto. A maior distância aqui no caso é 5 mesmo. Então a gente faz uma marcação ali no 5 para fazer o segundo risco no lado oposto. Está dividido aqui em 2 metades. Agora é só dividir novamente essas 2 metades. Aí nós vamos achar os 4 pontos onde serão soldadas as hastes. Foi dividido, ó, em 4 partes, no caso seriam 4 ângulos de 90 graus. Agora vamos dobrar as 8 hastes. Olha, é só dobrar sobre o desenho do projeto que não tem erro. Feita a dobra da primeira, é só unir as demais, usar o esquadro, fazer o risco aqui e dobrar todas na mesma posição. Todas as hastes foram dobradas conforme aqui o projeto. Agora nós vamos definir o ponto de soldagem da travessa. Para marcar os pontos de soldagem, ó, você alinha bem aqui, ó, conforme o projeto. Alinha aqui também conforme o projeto. E aí é só marcar aqui, ó. Marcou um, marco outro. Como o tamanho disso aqui são todos iguais, então agora é só pôr na mesa ali com o esquadro e marcar os demais. Então, para marcar os demais, ó, utiliza aqui o esquadro, deixa todos alinhados, coloca aqui um pedacinho de ferro para eles não fugirem na hora que você for marcar. E agora é só pegar a marcação anterior ali do projeto, ó, e fazer um risco aqui. Pronto, tudo demarcado. Agora as hastes transversais vão ser soldadas aqui, ó, nesta posição, em todas elas. Pronto, na prática vai ficar assim: um ponto de solda aqui e outro aqui. Quando for soldar, tem que tomar muito cuidado para ficar no esquadro aqui, ó, na frente também. As duas tem que ficar na mesma distância e as duas daqui de baixo também tem que ter a mesma distância. Porque senão, na hora que você for soldar aqui, ó, você vai ter problema. Então vamos ver como a gente vai prender isso aí para soldar. Para soldar, eu repliquei o projeto sobre a madeira. Então agora é só prender aí as hastes e soldar. Ó, para soldar, coloca uns pesos sobre as hastes laterais
E aqui, no momento da solda, você pode pegar com a mão e dar 2 pontos de solda, um aqui e outro aqui. Depois faz a solda definitiva. Primeira armação soldada. Agora é só seguir o mesmo procedimento para soldar as demais. Solda final do último. O próximo passo aqui é soldar sobre o eixo. Para soldar sobre o eixo, aqui vai ter que segurar com a mão mesmo. Mas para não perder a referência de soldar aqui na vertical, eu coloquei o esquadro sobre a mesa e aí encostei o esquadro aqui na armação. Então é só soldar todos aqui encostando o esquadro na armação, que aí não tem erro. Dando a última haste. Finalizei a soldagem aí da estrutura. Agora nós temos o eixo com as hastes, tudo num só conjunto, montando uma só estrutura. Então aí no final aqui, depois de você soldar, faz um pequeno teste, vê se ele está assentado assim, ó, sobre a mesa, sem muita folga, dos dois lados, este lado e este. E depois você pode virar ele e ver se as 4 pernas também estão bem assentadas na mesa. Estando assim, pode continuar que dá para fazer os arcos aqui em cima. Aqui se tiver uma folga de meio centímetro, não tem problema. Ó, aqui tem uma pequena folga. Aqui deve ter uns 4 milímetros, mas isso aqui dá para arrumar puxando essa haste aqui um pouco para baixo. Mas é isso. Agora o que falta aqui? Fazer os arcos, que vai passar aqui sobre essas hastes. Para fazer os 2 anéis, como eu não tenho calandra, eu encontrei esse disco aqui que vai me ajudar. Isso aqui é um disco de freio de carro, né? Então, como é quase do mesmo tamanho, ó, não é o ideal ainda, que está sobrando aqui as pontas um pouco, né? Só virar esse ferro aqui sobre ele e depois abrir um pouquinho. E aí dá para resolver o problema aí de fazer os 2 anéis. Bom, então vamos fazer. Ó, eu cortei as 2 barras de ferro aqui para fazer os anéis. Só que assim, no projeto lá tá 91 centímetros, né? Mas só que aqui ele vai pegar um pouco maior. Por quê? Porque eu vou soldá-los aqui, ó, em cima da haste. Então, vai pegar um pouco maior. Mas se você for fazer o mesmo que eu, for soldar em cima, corta com 1,10 m, que é o ideal. Vai sobrar aí uns 10, 12 centímetros depois que você fizer o arco. E aí depois você corta. É mais fácil. Se você tiver máquinas especiais que faz o arco certinho, aí tudo bem, já corta na medida certa e já faz. Mas eu no caso aqui não tenho, é trabalho manual. Ó, então ele vai encostar aqui por fora, ó. Então vai ser a medida, vai ser os 91, que seria aqui, mais 1 centímetro aqui, ó, que é o diâmetro deste ferro. Aí está a minha calandra improvisada. Como este ferro é fácil de dobrar, então eu vou dobrar sobre esse disco de freio aí, que é quase do mesmo tamanho ali do diâmetro da nossa armação. Então, vamos ver o resultado. Sei que ele vai ficar um pouco menor, mas depois é só abrir um pouco que dá certo.
Ai, legal. Daqui para trás, ó, dobrei com a mão, fácil de dobrar. Esse ferro é muito bom para isso. E só a pontinha aqui eu bati o martelo. Então é só continuar o processo aí, ó. E aí vai dar certo. Aí, ó, tá dando certo. Bom, já que tá dando certo, vamos continuar. Vamos dobrar aí os dois, depois a gente mostra o resultado. Para soldar os anéis, prender um lado aqui na moça e o outro segura com a mão. Se não tiver moça, é só colocar sobre a mesa e colocar 2 pesos sobre os lados. Coloca um peso aqui, que ele vai alinhar aqui, ó, e você consegue soldar também. O primeiro ponto de solda aí foi dado, agora é só finalizar a solda aí. Antes de soldar, ó, alinha tudo aqui centralizado por dentro, ó, e aí começa a soldar. Aqui já soldei um ponto, e aí agora faltam 3 aí. Aí dei os 4 pontos de solda para segurar a estrutura ao anel. Ó, já soldei o segundo anel aqui do lado oposto, com o mesmo procedimento do anterior, e instalei o eixo, conforme demonstrado anteriormente. Então o que tem a mais aqui do passo anterior, além de colocar os rolamentos internos aqui, são esses 4 pontos de solda aqui, ó, que foi dado aqui no rolamento para prender a parte de fora do rolamento contra o eixo externo, tanto de um lado como do outro. E assim gira a parte interna ou gira a externa, fica livre para ambos girarem. Bom, do vídeo anterior para este foi soldada aqui a manivela e foi soldado aqui o suporte que vai na parede. Agora vamos fazer as conexões da água. Aqui é a entrada, entra com o cotovelo e sai com a luva. Finalizei aqui a montagem das conexões. Aqui no caso é a mangueira de entrada de água e aqui são as conexões da saída de água. E o funcionamento vai ser isso. Essa aqui é a mangueira que vem aqui do centro e vai ser enrolada aqui no centro do enrolador. Ele vai funcionar assim, ó. Faz de conta que essa mangueira é a mangueira de jardim aí de 20 metros, ó. Vai funcionar assim, ó. E aí a mangueira vai enrolando aqui no centro. Tá aí feito para comportar um tamanho de mangueira de 20 metros.